Bom, a minha meta é chegar lá no topo, lá, ó. Não sei se vai dar. Sejam todos bem-vindos ao Oásis em Huacachina. E galera, acabei de descer. Cara, que adrenalina, gente. You can see a little black bird with the red beak and red leg. The name is Indicator. Esse caldinho aqui, ó, é muito bom, galera. Muito bom. Fala, viajante, e aí, beleza? Emerson aqui, estou em Lima, no Peru. E hoje, bora comigo viajar para uma cidade chamada Ica, que é uma cidade base aí para conhecer o Oásis em Huacachina. Agora são 8h20 mais ou menos. Meu busão sai por volta de 9 horas. Essa aqui, ó, é a Avenida Javier Prado Este. E eu estou indo agora para o terminal exclusivo aí da empresa de ônibus que se chama Cruz del Sur. Aqui não tem rodoviária como no Brasil, então cada empresa tem o seu terminal de ônibus, tá? Então fica a dica aí. Cheguei aqui, ó, no terminal Cruz del Sur. Bora que bora, galera. Atravessar aqui, ó, com cuidado. Cheguei faltando meia hora praticamente. E eu tenho que ir na plataforma 3. Vamos ver aqui. Aqui tem uma lanchonete, ó. Quem esquecer de comprar lanche, pode comprar aqui. Eu comprei a passagem, galera, pelo site oficial da empresa, tá? Custou 80 soles. Agora eu vou esperar. Ó, embarque 1, embarque 2, embarque 3, parece que é pra lá, ó. Aqui em cima, ó, tem uma lojinha de conveniência, ó. Tem bastante coisa ali também. Vou esperar aqui, ó, porque tem praticamente meia hora pra sair o meu busão. Gente, comprei aqui, ó, 2 empanadas. Comprei 2 de carne, tem uma outra aqui, ó. E custou R$4,90. Provar aqui. Esse recheio aqui é de carne, mas vem bastante cebola e também milho. Olha aí, milho branco. Enfim, né? Eu achei que veio pouco recheio, mas tá bom. Já acabei de comer uma, galera. Agora eu vou guardar a outra aqui, ó. Até porque, né, são 4 a 5 horas de viagem, então eu vou guardar pra comer mais tarde. Além das empanadas, eu comprei também uma água de 1 litro. Comprei no mercado. Custou R$1,80. Aí comprei também algumas barras de cereal. E sobrou também um alfajor da Havana que eu comprei ontem. Enfim, vou guardar aqui pra comer mais tarde. Gente, aqui tem um mapa, se liga. Olha aí, estou em Lima e estou indo pra Ica. Pra quem não sabe, a cidade de Ica é uma cidade base para conhecer o Oásis em Huacachina. E próximo de Ica tem Paracas. Tem um passeio lá pra ver os leões marinhos, se liga. Vou entrar no busão agora, galera. Minha cadeira é a 1A. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Uma poltrona individual. Tem uma telinha aqui, ó. Aqui na frente tem acho que é o banheiro aqui na frente, ó. 9 horas em ponto. Saindo aqui, ó. O tempo tá feio aqui, se liga. A garoa parece que aumentou. Gente, cheguei aqui, ó, no terminal de ônibus da empresa Cruz del Sur, na cidade de Ica. Olha aí as primeiras impressões aqui, galera. São 2h25. Agora eu vou pedir um Uber até a minha hospedagem lá em Huacachina. Tá dando uma média de 10 soles até lá. Não dá pra ver, ó, mas já solicitei aqui o Uber, ó. Tá a 270 metros de distância. Tá mó calor aqui, ó. Tá fazendo 25 graus. Mó diferença, né? Lima tava 14. Aqui tá 25 graus, tá mó calor. Céu azul, ó, diferente de Lima. Olha aí, ó, os tuk-tuk, ó, se liga. Eu poderia ir de tuk-tuk, né, talvez seja até mais barato. Mas enfim, já solicitei aqui. Esperar aqui agora. Gente, cheguei agora, ó, aqui no hostel Viajero. Agora são 2h46. Demora uma média aí de uns 15 minutinhos. Olha que legal o hostel aqui, ó. Top, né? Vou fazer o meu check-in aqui.
Daqui a pouco eu volto a gravar. Gente, cheguei aqui no hostel, se liga, vou mostrar pra vocês. Aqui são as camas, ó. Tem duas aqui. Olha aí, ó, são 10 camas. A minha cama é essa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A minha cama é essa. Lá no fundo lá tem tomada, tem luz. Aqui tem o locker. E aqui tem chuveiro, ó. Banheiro. Olha aí, são 3 banheiros, 2 lavabos. E é isso. E essa hospedagem, pessoal, saiu por mais ou menos $12 a diária aqui, tá? Eu vou ficar 2 noites por aqui, então deu mais ou menos $24. Agora eu vou guardar minhas coisas e comer alguma coisa, né? Tô com fome. Olha que legal a vibe desse hostel, pessoal. Tem um redário aqui, ó. Tem um bar aqui também, ó. Serve alguns lanches também. Aqui tem uma piscina, ó. Olha que linda a piscina. Piscina da hora, se liga. Lá no fundo lá, ó, só areia. Tem uns gringos aqui, ó. Agora eu vou comer alguma coisa, que eu estou com fome. Vou sair aqui lá pra rua pra ver o que a gente encontra pra comer. Seja barato, né? Porque aqui nesse restobar aqui deve ser bem caro. Eu tenho que almoçar e também tenho que comprar água. Pra ver se encontro um mercadinho por aqui. Olha os carrinhos daqui, pessoal, se liga. Tem um tuk-tuk ali, ó. Vamos continuar aqui. Esse lado aqui, ó, só areia, se liga. E é alto, hein, gente, ó. Na câmera talvez não dá pra ver a dimensão do tamanho disso, mas é alto, hein. Gente, agora são 4 horas. E vou tentar encontrar um restaurante aqui chamado Oasis América. Dizem que é bom e barato, né? Vamos ver. Nessa parte aqui, ó, já é a laguna de Huacatina, se liga. Aqui tem vários restaurantes também, ó. Tem PF ali, ó, de 25 soles. Até que o preço tá bom, hein? Achei aqui, ó, o restaurante recomendado, ó. Restaurante Oasis América. Vamos ver aqui quanto custa. Olha aí o preço aqui já, ó. A partir de 22 soles. Tem ceviche, custa 40 soles. Chicharrão de pescado, 45. Pescado frito, 45. Ceviche misto, 48. Arroz com marisco, 48. Tem lomo saltado, 50 soles. Tem pratos a partir de 22 soles. Só que é o prato menu do dia, né? Eu escolhi esse mesmo, ó, de 22 soles. Vou esperar aqui meu pedido. O prato que eu pedi, galera, vem um suco, ó, incluso, ó, de maçã. Galera, chegou aqui, ó, o pedido, ó. Se liga o tamanho do prato. Muita comida, hein? Por 22 soles, tá bom. Isso aqui é abacate, ó. Salada, limão. E tem o frango cozinhado, ó. Olha o tanto de arroz, ó. Bem caprichado, né? Olha aí. Tá bem cozidinho. Gostoso também. Agora eu vou provar o suco de maçã. Bem diferente. Não gostei muito, não. Mas a comida tá boa, tá, gente? Isso é o que interessa, né? E olha só, paguei somente 22 soles. Valeu super a pena. E vale por 2 refeições. Se liga o tanto de comida, gente, ó. Bastante comida, né? Eu vou terminar aqui, daqui a pouco a gente continua. Já terminei de comer, valeu super a pena. Lembrando que, galera, eu pedi arroz com frango, né? Porque era o prato do dia e era a opção mais barata. Mas também tem outras opções, como ceviche, lomo saltado, pescado, tem lula, enfim. Saindo aqui do restaurante Oasis de América. Galera, uma coisa, né? Aqui tem muitas pessoas oferecendo passeio, tá? Então, se você tá pensando em vir aqui e não contratou, não se preocupa, porque o que não falta é pessoas oferecendo passeio aqui, tá? Até no próprio hostel que eu tô, lá eles também oferecem passeio, só que tá 100 soles, o passeio mais básico, né? Aí eu achei um pouco mais caro, aí eu resolvi não contratar assim de cara e acabei encontrando mais barato. Encontrei por 70 soles, um pouquinho mais barato, né? E se duvidar, pesquisando aí encontra até mais barato, pessoal. Agora eu tô voltando pro hostel, vou tomar um banho
e descansar, porque amanhã eu quero escalar esse monte de areia aí. Vou tentar fazer na parte da manhã, caminhando. Aí à tarde tem o passeio, né? Lembrando, né, você pode fazer esse passeio a partir de Lima. Tem várias agências que promovem esse bate e volta, né, de Lima até Huacachina, ou Huacachina e também Paracas, tudo no mesmo dia. É um bate e volta real, mas o problema é que fica bem corrido, né? No meu caso, por exemplo, galera, eu vou ficar 2 noites aqui, justamente aí para poder conhecer melhor, aproveitar mais com calma por aqui, porque fazer por agência, né, bate e volta, é tudo muito corrido. Então fica a dica aí, vale super a pena você passar 1 ou até 2 noites por aqui em Huacachina. E bora começar nosso segundo dia aqui em Huacachina. Saindo aqui do hostel, ó, vou tomar um café aqui na frente, ó. Tem uma lanchonete aqui, ó, chamada UTKU Special Coffee. Bora lá tomar um café? Segundo dia aqui em Huacachina e agora bora tomar um café. Agora são 9 horas e 25 minutos. Eu pedi aqui um pão com ovo e abacate, ó. Custou 14 soles. E pedi um chá também porque tá frio. Chá de canela com cravo. Custou 5 soles. Vou provar agora o desayuno aqui peruano. Um pãozinho com ovo e abacate. Bora ver se é bom. Muito bom. O abacate parece que tem um pouco de limão. Realmente é muito bom, gente. Acho que é um dos melhores pão com ovo que eu já comi na vida. Muito bom. Já acabei de comer, ó. Comi tudo. Tá uma delícia. Ó, tomei o chá todo. Agora eu vou pagar aqui a conta e partiu. Bora. Efectivo ou tarjeta? Tarjeta, porfa. Listo, muchas gracias. Graças, amigo. Buenos dias. Buenos dias. Tchau, tchau. Eu vou tentar subir até o topo dessa montanha aqui de areia. Eu nem comecei e já estou ofegante, galera. Aqui na frente, ó, fica o lago, ó, a laguna de Huacachina. E agora vou tentar subir aqui, ó. Olha aí. A areia aqui é bem pesada, ó. É importante vir de bota, porque é difícil, hein? E de preferência de cano médio para alta, porque se for um tênis comum, vai entrar muito mais areia, tá? Olha aí, ó. Ó, o pé afunda um pouco, ó. Mas nada que não dê pra fazer. Pra entrar aqui, galera, falaram que tem que pagar uma taxa de 3 soles. Mas como ainda é cedo, não vi ninguém cobrando nada. Então eu subi aqui sozinho mesmo. Olha aí, que da hora. Ainda não tem sol. Eu vim cedo porque mais tarde eu tenho um passeio pra fazer de buggy e standboard. Então eu preferi vir cedo. Espero que até umas 11 horas abra o tempo aí pra ver esse mundo de areia aqui. Se liga. Olha aí o lago. Vamos tentar aqui, galera. É alto, hein? Rapaz. Olha aí, ó. Subi um pouquinho, ó. Ainda tá baixo. Eu vou tentar ir na montanha mais alta ali, ó. Se liga. Ali é alto, hein? Já tem um pessoal fazendo snow, ó. Se liga. Sei nem se é esse o nome, mas eles estão descendo ali, ó. Top, hein? Caramba, gente. Olha aí que deserto. Gente, que difícil, hein? Não cheguei nem na metade ainda, ó. Tá baixo ainda. Olha aí a laguna ali, ó. É difícil, hein, gente? Caramba. Ali na frente tem alguns bugs já, ó. Se preparando para os passeios. Vamos continuar aqui, galera. A missão é subir lá naquele topo lá, ó. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas eu vou tentar. Bora. Gente, parei agora para descansar. Rapaz, é difícil, hein? Olha aí, ó. Caramba, cansei, hein, gente. Cê é louco. Vamos continuar. Tem chão ainda, hein? Se liga o tanto pra subir. Talvez na câmera não dá pra ter a dimensão
de tão alto que é isso aqui, ó. Mas é sério, é alto, hein? Muito alto. Lá no fundo, lá, ó, tem uma barraca. Acho que alguém acampou por lá. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Subindo aqui a montanha, quase morrendo. É difícil, hein, galera? Você é louco? Cheguei na parte aqui da montanha mais difícil, mais íngreme. Tá difícil, mas vamos lá. Paradinha rápida para descansar. Olha a vista. Estamos alto, hein? Paradinha rápida agora para descansar, respirar. Tá difícil, galera. Ainda não acabou. Essa aqui é praticamente o começo do maior pico lá em cima lá. Bora que bora. Embora não seja sol, cansa bastante, galera. Tá mó frio agora, tá fazendo 15 graus mais ou menos. A previsão hoje é de 25, mas só vai esquentar e abrir o tempo aí lá para 11 ou meio-dia. Enfim, vou hidratar aqui um pouco. Galera, finalmente o tempo abriu, saiu o sol e olha que linda essa imagem aqui, um céu azul, muito bonito, embora seja muito cansativo. Quando chega lá no topo, a vista vai ser ainda mais incrível, então bora que bora. Bom, a minha meta é chegar lá no topo, lá ó, não sei se vai dar. Essa parte aqui ó, é um pouco perigosa, fica bem no centro assim, ó, na divisa. Se escorregar, vai sair rolando lá embaixo, ó, se liga. Tem que ter muito cuidado aqui, que é bem perigoso, porque aqui é bem alto. Aí junta a altitude, cansaço e às vezes dá uma tontura. Então tem que ter muito cuidado aqui. Então já fica a dica aí, porque aqui ó, essa parte parece ser mais fácil, mas qualquer deslize pode acontecer um acidente aqui sinistro. Então vou com calma aqui, na moral. Bora que bora. Enfim, bora seguir aqui, porque ainda falta muito para chegar lá no topo. Galera, olhando nos vídeos, né, parece tão fácil, mas gente, não é. É muito difícil, tá? Já perdi até as contas de quantas vezes parei para descansar. Realmente é difícil, gente. Mas a cada passo que você dá, você consegue apreciar mais uma vista incrível. Se liga só. Galera, depois de muita luta, cheguei aqui em uma das partes mais altas. E olha só a vista daqui. Eu vou subir o drone para vocês terem uma noção do quanto é lindo esse lugar. Se liga. Gente, aí, viram as imagens? Ficou legal, né? Eu fiz com esse drone aqui, ó. Esse aqui é o drone DJI Neo. Eu achei que o drone não ia segurar, porque tá ventando bastante agora, mas segurou legal, hein? Galera, muitas pessoas me perguntam, né, como é que eu faço para tirar foto sozinho, né? Eu uso um tripé e um aplicativo que dispara automaticamente. E o tripé eu usava um bem menorzinho, cabia no bolso, só que quebrou. Aí eu tive que comprar outro. Aí eu comprei esse aqui, se liga, ó. Esse aqui é um pouco maior, ó, ele estende bastante. É só posicionar ele,
onde você quiser. Esse aqui no caso dá para acender um pouco mais do que isso, mas tá ventando, aí eu coloquei reduzido para não cair. Mas enfim, né, é só posicionar e faz as suas poses para tirar as suas fotos. Inclusive, quem tiver interesse, eu vou deixar o link desse tripé aqui embaixo do vídeo, beleza? E olha como ele é, ó, aqui tá fechado no caso, ó. Aí tem até um controle remoto aqui, ó, via Bluetooth, mas eu nunca usei. Mas é um tripé bem versátil aí, ó. Dá pra usar no iPhone e também na GoPro. Bem legal, gente. Quem tiver interesse, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Tô descansando aqui, vou tomar esse restinho de água que ainda tem. E daqui a pouco vou descer, almoçar. E daqui a pouco tem passeio de buggy. Olha aí, galera, enquanto eu tô descendo, várias pessoas já, ó, subindo. Todas de roupa leve, de tênis, porque não é brincadeira, hein, pessoal. É importante também trazer água, passar protetor. E é isso, e fé, porque o negócio é difícil. Olha aí, uma galera, ó. Olha os bugs ali, ó, todos posicionados. Pelo passeio que eu fechei, gente, parece que são 5 descidas na prancha, né? Tem passeios que oferece só uma descida, aí fica ruim, né? É bom fazer várias vezes. Vamos ver como vai ser. Espero que seja isso, né? Não sei também, vamos ver. O cara falou que era assim. Olha aí, ó, chegando já na laguna. Ó, a pessoa que cobra a taxa aqui, tá aqui já, ó. Então, quem vir, por exemplo, depois das 9, já vão estar aqui por aí pra cobrar uma taxa, pequena taxa de 3 e pouquinho. Galera, aí aqui, ó, em volta da lagoa, o que mais tem são restaurantes, tá? Aí aqui tem um lago, ó, tem um pedalinho ali pra quem quiser dar um rolê. Eu não tenho interesse, mas saiba que tem pedalinho pra você aí, tá? Não, graças. Aí, tem um patinho aqui, ó. Não tem Wi-Fi? E lá no fundo, lá, ó, vários pedalinhos, se liga. Aqui é uma área de conservação regional, Laguna de Huacatina. Olha aí, ó, bem calminho, água, tranquilo. No meio do nada, no meio de tantas dunas, tem esse lago aqui. Eu vi na internet que parece que tem umas 2, 3 lendas aí sobre essa lagoa aí. Quem souber alguma, comenta aí. Aqui na frente, ó, tem tipo um mini mirante, vamos dizer assim, né? Olha aí, pra tirar uma foto, ó, legal. Olha aí. Bem legal também, né? Vou tirar uma foto aqui. Olha aí que legal a vista. Olha que tal. Aqui tem um restaurante, ó. É menu 25 soles, 36, ceviche. Vamos ver o que tem aqui. Gente, entrei aqui no restaurante, ó. Pedi um polho saltado, que é frango, né? Aí já serviram aqui as entradas, ó. São tequeños. E eu pedi também uma Inca Kola. Aí serviram aqui também um tê gelado de canela com cravo. Enfim, bora provar aqui e ver se é bom. Vou provar agora os tequeños de queso. Bora ver se é bom. Muito bom. Eu já provei aqui o chá. Chá de canela com cravo. Muito bom também, galera. Esse aqui tá gelado, né? Mas também é servido quente, tá, galera? Chegou aqui, ó, o meu polho saltado. É um frango, galera, picadinho. E ele é feito como se fosse lombo saltado, mas é frango, tá? Aí vem um arroz, ó, tá bem soltinho. Aí vem batata aqui embaixo, ó. Aí tem tomate, cebolinha, bastante cebola. Enfim, agora bora provar o polho saltado peruano, galera. Se liga. Bora ver se é bom. Gente, o processo, né, que faz o polho saltado, e solta um óleozinho assim, ó. Aí mistura com arroz, cara, fica muito bom. Muito bom mesmo. Esse PF, galera, de polho saltado, custou 25 soles. E o Inca Kola, 5 soles. Não é tão barato aqui, né, porque é uma área bem turística em Huacatina. Se liga a vista aqui, ó. Aqui na frente, ó, já é a laguna de Huacatina. Então aqui é bem turístico, ó. Em volta aqui, ó, só tem restaurantes, enfim.
Custou 25 soles, mais 5, 30 soles, galera. Já terminei de comer, deixei só algumas batatas. Não sou muito fã de batata frita. Galera, esse aqui, ó, foi o restaurante Wakatina House. Fica bem de frente aqui, ó, com a laguna, se liga. Em volta aí tem bastante restaurante, ó. Enfim, bora que bora, vou descansar agora. Daqui a pouco eu tenho que ir pra agência pra fazer o passeio. Segura aí que ainda tem o passeio, galera. Galera, agora são 3h12. Tô indo lá pra agência agora pra fazer o passeio de buggy. Pra quem tiver interesse, né, a agência se chama JC Tours. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar o contato aqui embaixo do vídeo, tá, gente? Fica bem próximo aqui do hostel. E aqui é até mais barato aí do que contratar pela internet, galera. E bora fazer o tour aqui, galera. O meu ticket, galera, tava incluso já. Caso você for fazer e não esteja incluso, tem que pagar 3 e pouquinho, tá? Agora bora subir mais uma vez a duna. Agora são quase 4 horas, ó. O sol já está baixando. E bora seguir aqui. A gente vai começar pelo passeio de buggy. Aí tem que subir novamente tudo isso aqui, ó, até a área dos buggy lá. 5 minutinhos caminhando aqui na areia. Já estou super, mega, ultra ofegante. Aqui na frente, ó, tem umas mulheres vendendo água, pra quem esqueceu. E lá no fundo, ó, tem a área dos bugs. Olha o tanto de bug. Bastante. Olha aí. E olha como é alto, galera. Olha o pessoal lá em cima lá, se liga. Bem pequenininho, ó. Aí os bugs, ó. Galera, ó, cada grupo tem uma média de 10 pessoas. Olha aí, ó. Esse aqui já fechou, esperando a saída. Só que esse aqui é o grupo que vai fazer snowboard. E agora eu vou esperar aqui, ó. Aqui vai sair mais um outro aqui, ó, pra fazer esqui. Olha aí que top. Olha aí, galera. Chegou aqui o buggy. É esse aqui, ó, verdinho, ó, com preto. Bora que bora, galera. Pode vir cá? Vamos aqui na frente, galera. Esperando aqui a saída. Bora que bora, galera. Galera, bora começar agora. Pura adrenalina, hein? Vou pra trás. Bora que bora, galera. Gente, peguei aqui, ó, a prancha pra descer. Eu não vou conseguir gravar porque é muito alto. Aí é perigoso cair e sumir, porque a areia vai esconder, né? Então não vou conseguir gravar, gente. Que pena, né? Mas o que importa é viver a adrenalina, galera. Gente, olha só a altura que é. Cê é louco, gente. Olha isso. Deu até medo agora descer isso aqui. Meu Deus do céu. Galera, acabei de descer. Cara, que adrenalina, gente. Super recomendo.
Porém é loucura, hein? Mas isso aqui, muito louco, gente. Olha aí. Aqui, a moça ali, a gringa, desceu de esqui. Muito louco também. Olha aí as pessoas lá em cima, lá, ó. Agora bora pegar o bug de volta. Gente, agora, ó, a segunda duna parece que é ainda mais alta. É sinistro, gente. Olha só a altura. Terceira duna agora. Olha aí. Vou pegar o frame aqui, ó, no rapaz descendo, se liga. Olha aí, galera, aqui, ó. Gente, eu subestimei a importância de usar essa pescoceira aqui, galera. Realmente é muito importante porque, cara, é muito vento, muita areia. E quando tá em alta velocidade, piora mais ainda. Então, fica a dica aí, compre a sua pescoceira que vai precisar, viu? Galera, pura adrenalina, galera. Cê é louco. O motorista é muito louco. Parece uma montanha russa aqui. Tem hora que a gente ficar, cê é louco. Go! Uhul! Gente, acabei de descer a quarta duna e olha só que lindo esse pôr do sol aqui, galera. Top, hein? Gente, agora tá chegando o final do passeio. Olha que lindo o pôr do sol, galera. Agora sim, né? Agora tem uma sessão de fotos aqui, ó. O próprio motorista tira as fotos pra gente. Olha aí que legal. Top, né? Galera, e assim acabamos o passeio aqui no Oásis
de Huacatina. Galera, valeu super a pena. Quem tiver interesse, eu vou deixar o contato aqui da agência, tá? E no dia seguinte foi o dia de fazer um tour pelas famosas Ilhas Balistas em Paracas. Eu contratei esse tour com a mesma agência que eu fiz o passeio anterior, mas saiba que dá pra fazer por conta própria saindo da cidade de Ica. Enfim, a van da agência passou na minha hospedagem por volta aí de 7h30 da manhã e seguimos viagem. O trajeto demora mais ou menos 1h20, então para você que tem somente um dia, você pode fazer esses dois passeios no mesmo dia. Por exemplo, de manhã você pode fazer o passeio em Paracas e à tarde você pode fazer o passeio de buggy em Huacatina e ainda aproveitar o pôr do sol, né, que por sinal vale super a pena. Mas enfim, bora para o tour em Paracas e conhecer as famosas Ilhas Balistas. Galera, agora são 9h07, cheguei aqui em Paracas. Ah, e olha só, antes de embarcar, é necessário pagar uma taxa de embarque, que custa 5 soles. E dependendo do seu roteiro, também tem que pagar um outro ticket, que é o da Reserva Nacional de Paracas, que custa 15 soles. Enfim, tudo pronto, agora sim chegou o momento de embarcar. Já adianto que é super importante tomar algum remédio para enjoo porque o passeio é demorado e balança um pouco. Eu, por exemplo, tomei um Dramin e deu tudo certo. Ah, e uma outra dica, esse passeio é mais recomendado fazer na parte da manhã, porque dizem que a vida marítima começa cedo, então tem mais chance de você ver pinguins, leão marinho e os pelicanos. Pelo menos essa é a expectativa, né? Mas também não é certeza que você vai ver todos eles. Minutos depois, a gente passou pelo famoso candelabro, que é um geoglifo gigante desenhado na areia, tem cerca de 130 metros de comprimento, dá para avistar de muito longe. E o grande mistério é que ninguém sabe exatamente quem fez, nem qual é o seu significado. Algumas teorias dizem que pode ter sido um sinal de navegação para marinheiros antigos, uma figura ritual criada pelo povo Paracas, ou até mesmo aí um símbolo relacionado às linhas de Nazca. Realmente é um grande mistério. Depois, continuamos pelas Ilhas Balistas, e como vocês podem ver, é uma imagem mais linda do que a outra. Vejam só. See a little black bear with a red beak and red leg. The name is Picater. Y con ese mismo pescado va a buscar a otra hembra repitiendo la operación. Y también enfermaron. The little bird is polygam. The male will get a fish and will dance around the female offering. Logo depois teve uma rápida parada para comer alguma coisa, provar alguns doces típicos ou comprar alguma lembrancinha. Inclusive, eu não comprei nada e me arrependi. Então já fica a dica aí. Nesse momento eu achei que o passeio já tinha acabado, mas faltava conhecer a Reserva Nacional de Paracas, onde fica a famosa Catedral, que não é uma igreja, mas sim uma formação rochosa natural, que fica localizada entre a praia de Jumaque e a Praia Supai. Depois disso, passamos por duas praias. A primeira foi a Praia Roja, ou Praia Vermelha em português.
Essa praia é famosa pelo contraste de cores entre a areia avermelhada, o mar azul turquesa e os penhascos. E só para informação, nessa praia não é permitido nadar. Depois de conhecer a Praia Vermelha, conhecemos então a Praia de La Mina, que é considerada uma das praias mais bonitas e famosas da Reserva Nacional de Paracas. E só por curiosidade, esse nome de La Mina vem de antigas atividades de mineração nessa região, mas que hoje em dia é só natureza mesmo, tá? E como vocês podem ver, nessa praia é permitido nadar porque é bem mais calma do que a outra. Gente, acabei de fazer o passeio em Paracas e a gente parou aqui numa praia, se liga. Essa praia se chama Lagonia. Eu pedi o menu do dia e o de hoje é ceviche, olha aí. Camote, milho e um arroz com marisco, olha que bonito, hein? E pra beber, pedi uma Inca Kola, olha aí, sem açúcar. O almoço saiu por 35 e a Inca Kola saiu por 7 soles. E agora bora provar aqui. Começando pelo ceviche, esse aqui é bem tradicional. Esse caldinho aqui, ó, é muito bom, galera. Muito bom. Começar pelo camarão aqui, ó. Olha aí que bonito, ó. Vou provar aqui o arroz, ó, com alguns pedaços de frutos do mar, com marisco. Vamos ver se é bom. Muito bom. Enfim, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like pra me ajudar. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Cada canto do mundo eu quero explorar. Desconhecido não assusta, faz crescer. Na estrada aprendo mais sobreviver. O medo é um convite pra evoluir. A cada passo um novo porvir. Não importa o destino, só importa tentar. Com o coração aberto já quero viajar.